Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Fala conosco agora essa manhã, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Tão bom estar aqui de volta com vocês. Domingo passado foi Dia dos Pais e eu não estava na igreja, estava viajando. Mas é um domingo tão especial para mim. Fico morrendo de pena quando eu não estou aqui nesses domingos. Porque ser pai é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e de ser. E olha que eu faço muita coisa, viu? Camarada que é hiperativo gosta de fazer coisas, mas de todas as coisas que eu faço, tem nada que eu goste mais de fazer do que ser pai, de ser e de fazer. E eu amo meu pai. Aliás, eu amo meus pais. O meu pai biológico, o meu pai terreno, é uma figura espetacular e por uma influência dele direta, eu virei advogado, porque ele é advogado. Por influência dele, virei alvirrubro. Ultimamente a gente tem sofrido um pouquinho, mas a gente tem esperança. E ele é simplesmente sensacional, o meu pai terreno. E tenho o privilégio também de ter um pai espiritual, Dom Paulo Garcia, que por influência dele virei pastor e também alvirrubro. Eu tenho essa herança física e espiritual vermelha e branca. E eu reconheço alguns traços deles, do meu pai da terreno e do meu pai espiritual, no meu comportamento. Não tanto assim na parte física ou no jeito de ser, mas eu vejo muito a influência que eles têm sobre mim. Mas eu acho engraçado porque, vez por outra, algumas pessoas me dizem: olha, você parece muito com seu pai, com o Tonico. Eu não acho que eu pareço com ele de jeito nenhum, assim, fisicamente. Mas o povo acha que eu pareço. Semana passada eu estava com Renata Guerra, moça aqui da igreja, trabalhando. A gente estava numa reunião e teve uma hora que eu me virei. E quando eu me virei, ela fez: vixe, que eu vi Tonico todinho agora. E eu disse: rapaz, eu não consigo me ver tão parecido com meu pai assim. Mas as pessoas às vezes notam esse traço. Ontem aqui na igreja nós tivemos uma conferência de oração que foi uma coisa maravilhosa. Foi um mover aqui ontem o dia todo. Foi lindo. E de tarde nós estávamos ministrando ao Senhor aqui à tarde. E teve uma hora que eu terminei e fui para o lado. E aí Michele, esposa do reverendo Jair, estava junto de mim e disse: está tão parecido com Dom Paulo. E eu digo: rapaz, eu não consigo enxergar a minha semelhança com Dom Paulo, rapaz. Queria muito, mas não consigo enxergar. Mas às vezes as pessoas enxergam. Eu queria que você pensasse hoje a quem você puxou fisicamente e espiritualmente, ou mais, quem te influencia mais fisicamente, emocionalmente, quem te influenciou mais e continua te influenciando, porque a mensagem de hoje tem a ver com isso, com essa herança física, biológica, espiritual e com aquilo que a gente quer ser no futuro. Eu não quero nem chamar isso de sermão, porque não é basicamente um sermão, é uma reflexão devocional, mas é uma reflexão devocional muito, muito importante. E eu quero fazer essa reflexão com base numa história bíblica, que não vai dar para contar toda. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que estavam na reconciliação ontem. Eu ontem contei um pouquinho da história, hoje eu não vou nem contar toda. Mas eu queria que vocês entendessem o contexto do texto que o reverendo Jair leu. Você sabe que o povo de Israel, ele teve muitos tipos de liderança, tipos de governo ao longo do tempo. E começou com Abraão, e a teologia chama que o governo de Israel era através dos patriarcas, era a era patriarcal. Então tinha Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. Um foi sucedendo o outro até Josué, que a gente chama no tempo patriarcal. Era assim que o povo era governado pelos patriarcas, naquele tempo da história das tribos e tudo mais. Depois do tempo patriarcal veio o que a gente chama de
a era dos juízes. Não eram mais patriarcas, mas depois de Josué, Deus levantou vários homens que julgavam o povo, que iam à frente nas batalhas, depois que o povo entrou na terra prometida. E aí aparecem pessoas como Gideão, Sansão, Jefté, Débora. Aí depois do período dos juízes, vem o período dos reis de Israel, que vocês certamente conhecem: Saul, Davi, o grande rei Davi, Salomão. Então Israel foi uma vez governado pelos patriarcas, depois governado pelos juízes e também pelos reis. Essa história que o reverendo Jair leu, ela está na transição entre os juízes e os reis. Entre o último juiz, que é Samuel, e o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Samuel foi esse último juiz que ungiu, inclusive, Saul rei. E a história é muito longa e muito bonita, do primeiro livro de Samuel toda. Mas, para agora, importa dizer a vocês que, quando Samuel nasceu, ele não era sacerdote, ele não estava na liderança de Israel. Existia um sacerdote chamado Eli, ele era um homem de Deus, sendo que os seus filhos não andavam no caminho de Deus. E foi muito ruim, porque ele começou muito bem a sua carreira, mas não terminou muito bem o seu ministério. E Deus deu uma palavra para Eli muito dura, dizendo assim: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? E quem é pai sabe quão duro deve ser ouvir algo como esse. Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Os filhos de Eli não eram bons para o povo de Israel. De forma que não foram os filhos de Eli que sucederam Eli. Foi Samuel. Samuel não era filho, mas foi criado ali numa história muito linda. E Samuel, então, foi ser o sacerdote e era quem julgava Israel naquele tempo. Sendo que a história cíclica e que mostra como as coisas de Deus são sérias. A gente ouve falar aqui, desde pequenininho aqui na igreja, que eu ouço falar que Deus não tem neto, Deus tem filho, né? Então, filho de peixe nem sempre é peixinho. Você precisa fazer com que seus filhos orar muito e ensinar eles no caminho onde devem andar, para que eles não se desviem, porque o fato de você ser cristão não garante que seus filhos vão ser. E aí acontece com Samuel a mesma coisa que aconteceu com Eli, ou seja, Samuel era um grande homem de Deus, um dos maiores da Bíblia. Sem dúvida, se você for citar os 10 personagens mais importantes da história de Israel, Samuel está lá. Mas os filhos de Samuel também não andaram segundo o coração de Deus. Samuel assumiu porque os filhos de Eli não andavam conforme o coração de Deus, e aconteceu a mesma coisa com os filhos dele. Os filhos de Samuel não andaram bem. E aí é nessa hora que os filhos de Samuel não estavam bem que o povo se revolta, e o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E o texto que o reverendo Jair leu é justamente quando Samuel vai responder ao povo: ah, vocês querem o rei? Então tudo bem, eu não quero que seja assim, porque Israel é diferente das outras nações. Israel, Deus é o próprio rei de Israel. Não precisamos de um rei terreno, porque Deus é o próprio rei. Mas o povo disse que quer o rei, então eu vou dizer a vocês qual é o direito do rei. E aí vocês viram o texto que Jair leu. O rei vai pegar seus filhos, vai botar no exército, vai botar para trabalhar a terra para ele. É caro ter uma corte. As suas filhas vão ser perfumeiras, padeiras, as sementeiras vão ser dizimadas, as suas vinhas vão ser dizimadas. É isso que vai acontecer quando vocês tiverem um rei, porque o rei precisa de dinheiro, vai extorquir, olhe, vai por mim. Esse é o direito do rei, mas o povo insistiu. E o reverendo Jair, quando leu o texto, ele repetiu o versículo 20, porque o mote da reflexão de agora de manhã é nele. Porque quando Samuel diz tudo o que vai acontecer, o povo insiste que quer um rei e diz assim: nós queremos um rei para que sejamos como as outras nações. É isso que o povo responde a Samuel: nós queremos um rei para que sejamos como as outras nações. Irmãos, Israel era diferente das outras nações. Era o povo escolhido de Deus, diferente das outras nações. Mas o povo queria ser como as outras nações. E eu pergunto a você: como é que você quer ser? Com quem você quer se parecer? Qual é o seu modelo? Qual é o seu paradigma? Você está aqui hoje ou está ouvindo pela internet, você é diferente. Você deve ser diferente. Você é povo escolhido.
nação santa. E você deve ser parecido com Jesus Cristo. Totalmente diferente. Mas será que você tem querido parecer com outras nações? Será que você, mesmo sendo diferente, mesmo sendo escolhido, será que você está desejando ser o que outras pessoas são, como Israel desejou ser? Importa que sejamos parecidos com Jesus. E eu tenho um cuidado muito grande. Eu preparei esse sermão umas 56 vezes. E ontem preguei isso na reconciliação e terminei, conversei com o reverendo Marcondes que estava comigo. Olha, eu preciso ter um cuidado muito grande, porque isso aqui é uma pregação bíblica. Nós estamos num santuário e a palavra de Deus é o nosso centro. E o perigo é muito grande de eu começar a esquecer isso e falar coisas de psicologia, de sociologia, que são muito importantes, mas não cabem aqui. Aqui nós somos impactados pela palavra de Deus. Então tudo é muito complexo. Isso de quem a gente puxa, o nosso DNA, a nossa herança espiritual e genética, tudo isso tem muita coisa. Mas eu quero simplificar para trazer uma mensagem devocional perguntando: quem te influencia para que você queira parecer? Isso geneticamente, comportamentalmente, racionalmente. Quem te influencia? Teu pai, tua mãe, seus avós, uma igreja, uma ideologia? Quem é que você permite que lhe influencie tanto para que você queira ser aquilo que você não deve ser? Você deve ser parecido com Jesus. Ele é a sua meta. A quem você puxou? E aí vem algo muito importante. Você precisa sair daqui com isso muito definido para refletir intencionalmente, que é com quem você decide se parecer, ou com quem você se permite ser influenciado, vai fazer com que você replique padrões de comportamento. Nós replicamos padrões de comportamento, é por isso que o povo acha que eu sou parecido com o papai ou com o Dom Paulo, onde eu não tenho absolutamente nada a ver com eles. Porque eu, mesmo que inconscientemente, acabo repetindo padrões de comportamento de pessoas que eu amo e que me influenciam, que eu permito que influenciam, e essa é a nossa tendência. Quando a gente ama, a gente quer ser como aquela pessoa é. Por isso que é tão importante a gente saber quem a gente ama, quem a gente permite que o nosso coração ame. Consciente ou inconscientemente, nós imitamos. Você é aquilo que você ama. Por isso que é o cuidado com quem você quer parecer. Eu ontem na reconciliação estava dizendo, e é a verdade do meu coração. Quem tem filho, talvez, que gosta de futebol, vai saber isso. Eu tenho 3 filhos, um é músico, está tocando aqui na escolinha, mas outros 2 gostam de futebol. E teve uma época, sobretudo na Copa passada, que dava uma agonia de ver meus filhos jogando bola. E eu sou aquele pai que gosta de ir para jogo, ver eles jogando. Porque o menino passava, driblava, levava uma queda, dava 10 rolamentos, ficava chorando 3 horas, porque ele queria ser igual a Neymar. Ele amava Neymar, rapaz. Neymar era um negócio absurdo. Aí como ele via Neymar rolando e chorando e fazendo aquele drama todo, ele, não sei se conscientemente, talvez sim, ou inconscientemente, ele trouxe isso para o jogo dele. E eu sou aquele pai chato, fico, bora rapaz, levanta, rapaz, tu é doido, levanta. Mas ele gosta, aquela é a influência dele, aquele é o padrão que ele acha que é bom, então ele imita aquele padrão. A gente tem que ter cuidado com quem a gente ama e quem é a nossa influência. Nós amamos a Deus, todos aqui amam a Deus, senão não estavam aqui nesse domingo de manhã. Mas será que a gente ama a Deus e permite que Deus realmente seja a nossa influência? Porque se for assim, querer ser parecido com Jesus vai ser mais importante do que querer ser parecido com a cultura. Querer ser parecido com Jesus vai ser mais importante do que querer ser parecido com aquele influencer, ou com aquele líder religioso, ou com aquele entertainer, cantor, ator, ou seja o que for. Jesus vai nos influenciar mais inclusive do que nossos pais, por melhor que sejam os nossos pais. Deus é que tem que nos influenciar mais. Olha, eu me orgulho muito de ter puxado a minha mãe ao meu pai e a Dom Paulo. Pessoas que eu amo e que são boas, mas eles não são mais o meu modelo. Por melhor que sejam, e são. Tem hora na nossa vida, e você precisa amadurecer nisso, meu irmão e minha irmã, você precisa amadurecer nisso. E eu sei que é difícil, porque eu sei que os pais trazem uma carga muito grande de tudo. Mas nós precisamos amadurecer ao ponto de dizer assim:
olha, eu estou replicando esse modelo, meu pai era assim, minha mãe era assim, ou minha tia, meu avô era assim. Muitas vezes isso vai ser bom, mas você vai chegar uma hora que você vai dizer, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas o meu modelo agora é Jesus. E eu não posso replicar mais esse modelo, por melhor que seja. Há um tempo desse atrás, na mesma semana, eu tive 3 conversas que me abalaram emocionalmente. 3 pessoas diferentes que não sabiam uma das outras me procuraram e disseram, pastor, eu estou muito preocupado com meus filhos. Porque é difícil ter filho adolescente, vai por mim, eu tenho um de 15, um de 13, um de 11. Então eu sei que é difícil. E 3 mães de adolescentes me procuraram, disseram, estavam compartilhando como é difícil criar nos valores e tudo. Eles são naquela fase de quererem ser rebeldes e querer ter suas próprias opiniões. Eu acho massa e valorizo muito isso, mas não é fácil para os pais saber dosar aquilo que a gente deve ser mais firme, aquilo que a gente deve deixar eles decidirem por eles mesmos. Não tem uma regra e é tudo muito, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. E esses pais falaram comigo e eu fiquei muito preocupado, porque o discurso comum é que a cultura está influenciando mais eles do que eu, pastor. O youtuber, o instagramer, está conseguindo influenciar mais ele do que eu e meu marido, do que a igreja, do que a própria palavra de Deus. E eu queria tanto poder influenciar mais meu filho, e eu oro tanto, mas eles estão tão em contato com os amigos e na escola e a cultura, que eles estão mais parecidos com outras nações do que com ser um povo escolhido. E eu, como pai de adolescente, a única coisa que pude fazer por os 3 é, então vamos fazer a mesma coisa junto, chorar e orar. A gente só ora, não tem muito o que a gente fazer, pedir sabedoria a Deus e orar, saber que Deus tem o tempo dele. Mas eu achei tão interessante que foram 3 pessoas ao mesmo tempo, numa semana só, que eu decidi, tudo bem, eu sou daqueles que ora e que crê que Deus faz e vai dar sabedoria, amém, mas eu preciso também fazer alguma coisa. Tratei logo de chamar meu filho para uma conversa, tratei logo de chamar filhos dos meus amigos para uma conversa, para poder refletirmos juntos, porque é que nós queremos parecer com outras nações. Por que é que nós queremos ter um rei, se Deus é o nosso próprio rei? Por que é que eu preciso olhar para o vizinho? Por que é que eu acho que preciso ter o que fulano tem, o que fulana tem, quando Deus diz para mim que Ele é suficiente? É tão difícil, tão difícil. Nós somos pecadores e também somos produtos do meio, como disse Rousseau. Nós somos naturalmente pecadores por conta de Adão e também vivemos num mundo pecador, mas eu vim aqui proclamar que o nosso Deus sobrenaturalmente transforma esse homem pecador. Quando isso acontece, nós nos encontramos com Deus e recebemos a graça de Deus, há uma mudança de paradigma. Nós mudamos e agora Jesus é o nosso paradigma e eu quero me parecer com Ele, e o modelo que eu quero replicar é Ele. Eu ouço a voz dele que diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, aqui na igreja eu tenho um amigo que tem histórico de distúrbio de ansiedade e que descobriu que a família dele tem problemas psiquiátricos sérios, graves, e uma vez nós estávamos conversando sobre isso e ele virou para mim e disse assim, pastor, eu sempre soube que minha família tinha graves problemas, eu sei que eu herdo muitas coisas disso, mas o Senhor me encontrou quando eu era muito novo, e a graça de Deus sempre impediu que eu surtasse. Eu achei tão lindo isso. A graça de Deus sempre impediu que eu surtasse, porque Deus o influencia mais do que o DNA. Uma outra amiga aqui da igreja tem um histórico de promiscuidade, baixa autoestima. A mãe dela era assim, a avó dela, as irmãs dela, e de repente ela começou a andar com Jesus e esse padrão foi quebrado. Jesus passou a ser o modelo dela e não é fácil. Forças poderosíssimas querem fazê-la sucumbir e voltar a uma vida de pecado e promiscuidade, mas sabe o que? Ela está conseguindo. Ela está seguindo porque ela mudou o padrão. Hoje Jesus é o padrão dela. Não é fácil, mas ela está na luta. Mas eu falei de 2 grandes vitórias desse meu amigo e dessa minha amiga, mas eu tenho uma terceira amiga aqui da igreja,
que ainda não tem obtido vitória, porque ainda não compreendeu quem a influencia. Ela é uma pessoa boa, e ela é filha de pessoas boas, daqui da igreja, homem e mulher abençoados, sendo que, como todos nós, tem defeitos, tem problemas, e os seus pais amam muito o dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante. Ela não sabe, eu imagino, que ela não tem consciência de que ela herdou isso dos seus pais a vida inteira, e ela ama tanto o dinheiro e a importância que dá tanto ao dinheiro, que ela não consegue ter relacionamentos saudáveis, porque o dinheiro é mais importante do que o próprio relacionamento. E ela sofre de não conseguir encontrar um parceiro, ela sofre de não encontrar relacionamentos de amizade saudáveis, porque talvez inconscientemente, nunca conversei com ela, ela não saiba da influência que tem dos seus pais, porque ama tanto os seus pais e não consegue discernir que isto não é bom. Jesus precisa ser a influência dela. Mas eu estou aqui orando e profetizando que ela vai se transformar um dia. Porque a gente tem vitórias que já foram obtidas e tem vitórias que a gente profetiza que vai obter. Nem tudo está resolvido ainda. Mas a ideia é que a graça de Deus faça com que ela seja influenciada mais por Jesus do que por seus pais, por melhores que seus pais sejam. E termino contando uma história de um outro homem aqui da igreja, e vocês, certamente todos vocês conhecem uma história parecida, que tem um modelo replicado e repetido dos seus pais, que é da bebida alcoólica. E o seu pai bebia, o seu avô bebia, e ele bebe, e aquilo é tão forte, porque não é só um padrão de comportamento, virou um vício, uma doença, e ele não consegue livrar disso, e tem problemas no casamento, e tem problemas no trabalho, e tem problemas com o filho, e ele não consegue, porque o vício da bebida é muito grande. Mas ele crê, e eu creio, que mesmo no meio de uma batalha espiritual tão grande, com intencionalidade, com a ajuda dos amigos, com a ajuda da comunidade, e sobretudo pelo poder do Espírito Santo, ele vai se libertar, porque o modelo dele não é o seu pai, o seu avô, e por mais que o DNA tenha carga, a graça de Deus é mais forte. Comportamentos, pecados ou não, mas que precisam ter Jesus como referência. E todos nós vamos ser mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus do que parecidos com a cultura. Mais parecidos com Jesus do que parecido com o politicamente correto. Mais parecidos com Jesus do que o que a televisão e os Netflix da vida, e os entertainers e os esportistas em tempo de Olimpíada. Mais parecidos com Jesus do que parecidos com qualquer outra pessoa pode sugerir que a gente queira dever ser parecido. Você veio aqui para ouvir que precisa desistir de querer ser parecido com outras nações. O seu modelo é Jesus. Eu vou falar uma coisa agora que eu sei que vocês vão se identificar. Estava preparando essa mensagem e me lembrei logo disso. Estou me lembrando da minha mãe. Mas mamãe, eu quero ter isso. Todos os meus amigos têm. Você não é filho de todos os amigos. Você é meu filho. Mas lá na casa de fulano tem mais. Aqui é diferente. E é como se papai estivesse dizendo a vocês hoje a mesma coisa. Não queira ter o que outras nações, o que aquela pessoa tem. Você é diferente. O que eu tenho para você é melhor. O que eu tenho para você é eterno. O que eu tenho para você, dinheiro não corrói. O que eu tenho para você é vida abundante em Cristo Jesus. Agora anote um negócio que eu não posso terminar esse sermão sem dizer. É vida abundante em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. DNA nenhum, nem trauma nenhum, nada tem poder se nós estivermos em Cristo. Criação ruim tem poder nenhum se nós estivermos em Cristo. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Ah, pastor, isso parece um pacto. Eu tenho tantas coisas espirituais que têm poder sobre mim. Eu tenho questões espirituais e tudo. Como é que quebra um pacto desse? O nosso pacto é da nova aliança na Eucaristia. É uma nova aliança, um novo pacto.
em Cristo. Ele é o modelo. É isso que vamos celebrar daqui a alguns minutos. Quando você estiver na fila para receber o corpo e o sangue de Cristo, você vai colocar Ele na sua boca e vai dizer: eu estou em ti e tu estás em mim, e eu sou nova criatura em ti. As coisas velhas passaram, não tem mais a influência de ninguém, a minha influência é a tua. Essa é a Eucaristia do Senhor. O povo pediu para ser igual às outras nações. O que é que você está pedindo? Com quem você quer se parecer? Se for com Jesus, tem uma aventura pela frente. De tentar, de cair, de levantar, de receber graça, de receber perdão e viver dedicado a Deus e ao seu serviço. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, o que nós te pedimos essa manhã é um milagre. Milagre que homem nenhum pode fazer por si próprio ou por outro. É o Teu Espírito Santo no nosso coração, quebrando os paradigmas errados. Essa manhã é manhã de libertação nessa casa. E é obra direta do Teu Espírito Santo para quebrar as cadeias que prendem, para quebrar os modelos que aprisionam, os exemplos que limitam, porque Tu és um Deus sem limites. Tu és o Espírito que nos traz liberdade. Aonde Tu estás, há liberdade. E nós não queremos ser limitados por ninguém. Nós queremos ser ilimitados para ser parecidos com Contigo. Faz essa obra, Pai, que só Tu podes fazer. Quebra os modelos, muda a nossa vida, muda nosso paradigma, muda quem a gente ama e quem a gente permite que tenha influência sobre nós. Nós não queremos ser como as outras nações, nós queremos ser o Teu povo. O Teu povo. Nós somos o Teu povo. E assim oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.